Bom, meu nome é Dora Fernandes, eu tenho 47 anos, sou de Braga, vivo há um ano no Algarve, e aos 22 anos tive um acidente de viação grave e ao fim de 3 anos de recuperação, entre cirurgias e as minhas lesões foram, isto para que também se perceba agora o que é que o X39 faz à minha vida, ah, as minhas lesões foram um traumatismo craniano, fratura dos dois maxilares, fratura do externo dos dois ombros, três vértebras e três discos cervicais, quatro vértebras e quatro discos lombares, a anca esquerda, o joelho esquerdo e o pé esquerdo. Eu era nova, as cirurgias correram muito bem, eu fui muito bem assistida, muito bem operada, tive fisioterapeutas incríveis e recuperei, demorou o seu tempo, mas recuperei bem. Passei por todos os períodos que o politraumatizado passa, cadeira de rodas, muletas, essas coisas todas. Numa primeira década eu estive muito bem, não tinha dores, acho que, não sei, acho que Deus permitiu-me que não ter ali dores durante uns anos para eu conseguir esquecer aquilo que, ou pelo menos tentar esquecer um pouco o que tinha acontecido. Ao fim de 10 anos começaram as crises, começaram as dores essencialmente na parte lombar, no joelho, e na cervical. Comecei a ter perdas de sensibilidade, perda de mobilidade, perdi duas vezes a mobilidade nas pernas e uma vez na cabeça e nos braços. Estive dependente de ajuda de todo o tipo, de alimentação, higiene. Os meus pais sempre estiveram comigo e sempre me ajudaram, e aliás foram o meu suporte. Eu aos 41 anos voltei a ficar assim. Desde 2019, ou melhor, desde 2013, que eu sempre fiz todo tipo de tratamentos, todo tipo de. Eu fiz fototerapia no hospital, eu acho que nunca tinha dito isto, eu fiz fototerapia em ambiente hospitalar, e tive bons resultados. Mas a fototerapia em ambiente hospitalar é uma luz infravermelha externa, não é assimilada na sua totalidade. Hoje, ao estudar o X39, percebo que, sendo a minha luz infravermelha e sendo readaptado a fotobiomodulação e sendo readaptado o comprimento de onda, a assimilação é muito, muito superior, daí fazer todo o sentido a taxa de sucesso ou o, o sucesso absoluto, no meu caso, não é? Do X39 como tratamento de fototerapia. Bom, nestes últimos anos, ou seja, estamos em 2025, desde 2013, que eu fiz todo tipo de tratamentos e que vivi em dor absoluta, até absoluta. Opioides, corticoides, punção seca para todos os da área da saúde que aqui estão. Fiz punção seca, fiz ozonoterapia, fiz infiltrações, colagênio, uma série de tratamentos, tudo o que me diziam para fazer eu fazia. E nos últimos anos, desde 2019, vivia diariamente com reabilitação, fisioterapia, muita medicação e osteopatia e ainda algumas medicinas alternativas que me ajudavam a ter alguma qualidade de vida, mas sempre com dor. Tinha que tomar medicação diariamente. Entretanto, surgiram as fibromialgias, a artrite reativa e a esclerose. O ano passado mudei para o Algarve. O meu namorado, eu sabia que precisava dar continuidade a esses tratamentos, mas por medo não conhecia ninguém, não procurei ninguém, porque quando vivemos tanto tempo assim, temos medo de nos pôr nas mãos de alguém, porque já me tinha acontecido, recorrer a um profissional que me deixou numa condição pior do que aquela que eu estava e demorei muito tempo a recuperar. Mas o meu namorado, numa das crises, foram algumas desde que eu cheguei cá, em que ele teve que me ajudar a vestir, a levantar, a ir à casa de banho, a despir, tirar a roupa, a tomar banho. Aconselhou-me a sua fisioterapeuta, que é a Helena Leonardo. Eu não sei se ela está aqui, mas se estiver, mais uma vez, obrigada e um grande, grande, grande beijinho. Estou cá, Quando recorri estou. à Helena, ela apresentou-me
o X39 e eu, sem querer saber de tecnologia nenhuma, sem querer saber da componente científica, aceitei de imediato a ajuda que ela me propôs. Ela, quando viu os meus exames, disse-me que era a primeira vez que ia utilizar esta tecnologia numa politraumatizada global, mas que estava muito confiante e eu estava confiante com ela. Quando aplicamos a primeira vez, eu tive uma reação muito, muito má. E isto no evento, muita gente falou comigo para perceber, para falarmos sobre as melhoras, os momentos em que a gente tem que piorar para depois melhorar. Isto é uma coisa que acontece, e a mim comigo aconteceu. A reação inicial foi uma crise de artrite reativa, o meu corpo todo entrou em. Eu fiquei o corpo todo a picar, cheio de comichão no corpo todo, o corpo a arder, a minha temperatura subiu imenso, ficamos as duas preocupadas, mas resolvemos dar continuidade e ter fé que ia correr bem e correu. Ao fim de uns dias, quando o Paulo há pouco perguntava ao fim de quanto tempo é que eu senti, ou que sentimos as melhorias, eu nem tenho bem noção, porque eu sei que houve, ao fim de 2, 3 dias, eu tive um dia sem dores e eu parecia uma criança a ligar a toda a gente. Eu contei isto à Mónica a primeira vez que eu tive em Faro. Eu parecia uma criança, eu ligava a toda a gente a dizer: Eu não tenho dores, eu não tenho dores. Eu dizia no trabalho 1000 vezes: Eu não tenho dores, já estava toda a gente farta de me ouvir, porque eu não sabia o que era viver um dia sem dores há mais de uma década. E na altura, para mim, ou ter um dia sem dores, nem com opioides, eu conseguia dizer assim: Não tenho dor absolutamente nenhuma. Eu neste momento estou aqui sentada e não tenho dor absolutamente nenhuma. Ao longo de talvez um mês, talvez a Helena me possa ajudar. A Helena acompanhou-me sempre, todos os dias me telefonava. E eu ia tendo reações diversas. Havia dias em que estava melhor, havia dias em que piorava. Houve uma semana bem complicada. Inclusivamente o meu namorado me questionou, tipo, estás pior? Achas que realmente faz sentido continuar? Mas felizmente continuei e depois fui melhorando, melhorando. Eu tomava 6 comprimidos por dia. Para quem está aqui, se conhecem as patologias, não só os analgésicos, mas tudo o que é medicação para a esclerose, para a artrite, eu tomava tudo, a medicação biológica, os opioides, os corticoides e todos os analgésicos. Eu não tenho, por exemplo, em casa paracetamol, nem ibuprofeno, nem nada disso, porque isso nunca foi, já nem era um comprimido que existisse na minha casa, né? Tudo que for de exílio para baixo não funciona comigo. Não funcionava. Porque ao longo do tempo, com autorização, e no meu caso, e a Helena aí foi muito cuidadosa, falamos com os médicos, pedi autorização para iniciar tratamento e para perceber o que é que acontecia. Eu faço análises com regularidade para perceber os marcadores, como é que estão os marcadores, e fomos libertando a medicação e ajustando com a utilização de outros patches, que eu utilizo mais do que o 39, utilizo todos que eu precisar e aqueles que me vão fazendo falta. Mas neste momento tenho mobilidade total. Alguém no evento me veio dizer: Ela esqueceu-se de dizer que já roda o pescoço para a esquerda e para a direita. Eu continuo a rodar o pescoço para a esquerda e para a direita. E há 10 anos que eu não rodava o pescoço à esquerda, porque eu perdi a mobilidade à esquerda. E neste momento eu rodo o pescoço para a esquerda e para a direita. E eu descobri isso neste sítio, a falar com o meu namorado que está aqui sentado ao meu lado, porque falei com ele e vi o meu ombro. Eu contei isto ao Rui e vi o meu ombro e eu já não vi o meu ombro esquerdo há muito tempo. E, a não ser ao espelho, né? Mas eu ver, já não vi há muito tempo. Recuperei a mobilidade total, nunca mais precisei de ajuda para nada. Quando falam de energia, eu acordava como se um caminhão me tivesse passado por cima. Eu precisava todos os dias de tempo bastante para iniciar até a minha simples higiene. Eu faço tudo sozinha neste momento. E sozinha, isto pode parecer uma coisa muito normal para toda a gente, ou para a maioria das pessoas, não é tão normal. E não demos por adquirir tudo isto, porque estão aqui outras pessoas que também perderam a mobilidade por uns tempos, com hérnias e com ciáticas. E isto, a gente quando perde e depois recupera, é uma coisa que não tem explicação. E neste momento, eu não tomo medicação absolutamente nenhuma, nem sequer o medicamento que eu tomava para dormir, porque eu não dormia, não conseguia dormir. Eu não tomo medicação para dormir, não tomo medicação para as dores, não tomo medicação anti-inflamatória.
porque não tenho necessidade nenhuma, nem pelo que eu sinto, nem pelas minhas análises. Neste momento, os meus marcadores estão abaixo dos mínimos.